It's the power trying to come back on. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo essa aula hoje. Meu nome é Juan David, eu sou aluno da Karine e hoje vou apresentar para vocês essa temática intitulada Diápsida do Mesozoico. Se vocês conseguiram perceber no vídeo que eu vou ter como introdução, essa aula tem muito a ver com os dinossauros, né? Mas, na verdade, a gente também vai conhecer esses outros grupos que estavam relacionados aos dinossauros e que se diversificaram durante a era do Mesozoico. Mas, então, antes de falar acerca desses organismos que se diversificaram durante o Mesozoico, a gente tem que conhecer quais são as origens desses organismos. Esses organismos, para isso, a gente vai retroceder um pouquinho no tempo, mais ou menos no Paleozoico, nos períodos do Carbonífero, que seriam esses aqui, e o Permiano, faz mais ou menos uns 360 milhões de anos. Aí ocorreu uma explosão da diversidade, mas essa explosão da diversidade ocorreu graças ao surgimento de uns organismos que a gente chama de amniotas. E quem é que são os amniotas? Então, a principal sinapomorfia dos amniotas consiste nesse amnio. Esse amnio é uma membrana extraembrionária que cobre o feto e que tem por dentro o líquido amniótico que garante a proteção do feto e o desenvolvimento do feto em um meio líquido. Mas qual é a vantagem que apresentou esse amnio para os animais? É uma vantagem muito grande, já que ela representa a conquista verdadeira dos animais do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Por quê? Porque com o surgimento desse amnio, né, e outras sinapomorfias que compartilham os amniotas, também com o surgimento do ovo, os organismos conseguiam carregar os embriões mientras eles estavam se desenvolvendo e chegar a colonizar terras que ainda não se conheciam. Se você lembra da aula do Leandro, os anfíbios são muito dependentes nesse desenvolvimento embrionário, são muito dependentes da água, né? No caso dos amniotas, eles já não eram dependentes de ficar perto de um corpo de água e conseguiam se locomover e conquistar novas terras, conhecer novas terras. O ancestral comum que a gente conhece mais velho dos amniotas é o Antracossauro. Ele aqui é um anfíbio, mas é provavelmente o primeiro animal que conseguiu se reproduzir por ovos, né? Mas ele ainda compartilha muitas características dos anfíbios. Mas quem é que são os amniotas? Então, a gente sabe que os amniotas são todos os animais terrestres e voadores vivos atualmente e todos seus ancestrais. Seriam os mamíferos e seus ancestrais, que são os sinápsidos, os reptídeos, as tartarugas, os crocodilos e as aves. E os ancestrais de todos eles, que seriam os diápsidos, que a gente vai falar. Aí, no Mesozoico, o que aconteceu é que todos os continentes que estavam juntos na Pangeia começaram a se dividir. E então, os animais que conseguiam chegar a novos lugares e as plantas também conseguiam se especializar nessas novas condições ambientais, o que gerou uma diversificação nessa fauna que foi mais aproveitada pelos répteis na era do Mesozoico. Mas, então, você está falando dos répteis ou dos diápsidos? No título da apresentação fala dos diápsidos. Aqui eu vou explicar para vocês o que acontece, mas primeiro vamos explicar quem que são os diápsidos. Então, os diápsidos vêm do grego, que significa dois arcos. Na verdade, o termo técnico são fenestras, que são esses buracos que se formam no crânio. No caso dos diápsidos, essas têm que ser fenestras temporais, ou seja, que estão ubicadas no lóbulo temporal do cérebro, e são esta fenestra que se chama fenestra temporal superior,
que está composta por los ossos postorbital y esquamosal, e essa fenestra temporal inferior, que está composta pelo osso julgar e o osso quadrado julgar. Mas para que servem essas fenestras? Essas fenestras aportam cinetismo ou flexião craniana. O que é isso de cinetismo ou flexião craniana? O que acontece é que em alguns animais diápsidos, que dependia muito da força da mordida, que dependia muito da rigidez do crânio, como são os crocodilos, como são os tiranossauros rex. Esses buracos servem como um ponto de onde o músculo se cola, né? E consegue se juntar com a mandíbula para aumentar a força da mordida e também para aumentar a rigidez no crânio nesses animais. Mas dos mesmos criadores dos vertebrados que não tinham vértebras, aqui também acontece mais ou menos o mesmo. Por isso que a gente não fala répteis, sino fala diápsidos. Porque tem diápsidos que perderam alguma das duas fenestras ou que de fato não apresentam nenhuma das duas fenestras. Esse é o caso das tartarugas. As tartarugas têm um crânio que a gente fala como crânio anápsido, porque não apresenta nenhum dos dois buracos. E elas, até faz pouco tempo, eram consideradas um grupo à parte dos diápsidos. O que aconteceu é o seguinte, que as tartarugas estão muito emparentadas com os crocodilos, né? E os ancestrais comuns de todos os répteis são os mesmos. Então, como é que as tartarugas estão fora dos répteis se todos os ancestrais em comum são os mesmos? Então, mediante análises moleculares, os cientistas determinaram que as tartarugas de fato faziam parte dos diápsidos, somente que elas perderam essas fenestras durante o tempo, porque na verdade não estavam usando elas. Mas como esses análises foram feitos faz pouco tempo, ainda você vai achar livros que agrupam aos reptis e as aves e deixam por fora as tartarugas. Nos livros novos já está o agrupamento correto, mas a gente sigue chamando de diápsidos e não de répteis. Então, os diápsidos do Mesozoico compreendem os crocodilos, os dinossauros e as aves, as tartarugas, os répteis aquáticos e os répteis que ainda estão vivos, né? Eles se dividem em dois infraclasses. A primeira infraclasse seria a Arcosauromorpha, do grego arco, que significa predominante, saur, que significa réptil, e morph, que significa forma. Então, eles serão os répteis predominantes da era do Mesozoico, né? E os outros, Lepidosauromorpha, que são... Lepi significa escama, né? E contém os répteis que ainda estão vivos, os esquamatas, que são os lagartos, as serpentes, os Rhynchocephalia, que são as tartaras. Para a gente que não conhece esse animalinho aqui, que é bem parecido com uma iguana, somente tem um gênero vivo que mora na Nova Zelândia. E também os tetrápodes marinhos, que é uma história bem interessante, porque os tetrápodes marinhos todos têm um ancestral em comum que era terrestre. Então, significa uma reconquista do ambiente aquático por parte dos répteis. Esses tetrápodes marinhos se dividem em Ictiosauria e Sauropterígia. Vamos a começar falando dos Arcosauromorpha. Os Arcosauromorpha, eles também têm uma sinapomorfia que os distingue, que é a presença de uma fenestra rostroorbital. Essa fenestra rostroorbital, vocês conseguem ver aqui, é uma fenestra que vai na frente do olho. Continha os seios paranasais dos indivíduos. E servia para, em alguns indivíduos, essas fenestras também servem para
fazer mais leve o crânio, fazer que o crânio seja um pouquinho mais leve para cumprir diferentes funções, né? Então, os arcosauromorpha, como eu falei, contém os arcosáurea, né? E separados das tartarugas, que a gente não vai falar de tartarugas nessa aula, porque vocês vão ter uma aula de répteis que ainda estão vivos, né? E esses arcosáurea eram divididos em os ordens Ornithodira e Pseudosuchia. Pseudosuchia são todos os que têm forma de crocodilo, e Ornithodira são os répteis voadores, pterosáurea, e os dinossauros e as aves que a gente conhece até agora. Então, além dessa fenestra rosto-orbital, também tem algumas características que são representativas dos arcosauromorpha. Eles também tenderam hacia o bipedalismo, que seria a locomoção sobre duas patas. Então, para isso, os membros anteriores tendiam a ser mais reduzidos, como vocês conhecem um Tiranossauro Rex, e os membros posteriores ficavam mais grandes e sobre o corpo para suportar o peso do corpo todo. E eram os principais apêndices locomotores em estes indivíduos. Então aqui vamos a começar a falar sobre os pseudosuchia. Os pseudosuchia são todos crocodilos e os animais que se parecem aos crocodilos. Aqui, mais uma vez, estragando a sinapomorfia, assim que eles não apresentam aquela fenestra rosto-orbital que eu falei, mas eles ainda apresentam tipo um vestígio dessa fenestra, uma fossa onde estaria a fenestra rosto-orbital e ainda eles apresentam os seios paranasais. Por que eles não têm essa fenestra? A gente acredita que é porque como eles têm um rosto tão comprido e são caçadores ativos que precisavam de muita força nas mandíbulas, a presença dessa fenestra podia debilitar o crânio nessa parte, fazer que o crânio fosse mais fraco e se quebrasse quando estivessem caçando algum animal. Os pseudosuchia têm outra sinapomorfia, que é característica deles, e é o tornozelo crurotarsal. O tornozelo crurotarsal é esse que vocês conseguem ver nesta imagem, que envolve o osso calaceno e os tarsais distais. O que permite esse tornozelo crurotarsal? Ele permite que eles consigam fazer o movimento do pé tanto lateralmente como de frente para trás. Essa é uma vantagem que serve para a locomoção quadrupedal nesses indivíduos. Também, dentro do pseudosuchia se encontram os meritorrinque, que são a única radiação marina bem-sucedida que houve entre os arcosauros. Eram crocodilos que estavam modificados para o ambiente aquático, mas eles têm uma característica muito curiosa, e é que o crânio era boiante, né? Então, isso sugere que, mesmo sendo adaptados para a vida aquática, eles tinham que sair a respirar ar. A gente também sabe que provavelmente Pseudosuchia tem a família que foram os primeiros arcosauros que se apresentaram no mundo, que é a família Proteosuchidae, que são parecidos a esses aqui. Eram lagartos muito mais pequenos que se originaram durante o Triássico, no Mesozoico, né? Já os Ornithodira, a gente tem que eles têm um tornozelo mesotarsal, que quer dizer que eles só podem fazer movimentos frontais, não conseguem fazer movimentos laterais, já que o tornozelo não está envolvendo o osso calaceno. Os ornitodeiras estão compostos pelas aves, os dinossauros e os répteis voadores, que seriam os pterossauros. Uma coisa interessante desse grupo é que representou duas radiações independentes de vertebrados voadores, que seriam os pterossauros e os pássaros, que significa duas radiações independentes que
a faculdade de voar surgiu em tempos diferentes e não foi por causa de um ancestral em comum. Surgiu em duas partes diferentes do árvore filogenético. Também eles têm outra característica que serve como uma sinapomorfia, mas não é tão clara assim, porque muitos organismos não têm, e é uma fenestra mandibular, que é a que vocês conseguem observar aqui, né? Então, temos a fenestra temporal superior, que é dos diápsidos, né? Sinapomorfia dos diápsidos. Fenestra temporal inferior também é uma sinapomorfia dos diápsidos aqui. A fenestra rostro-orbital, que é uma sinapomorfia dos arcosáurios. E, por fim, a fenestra mandibular, que é uma sinapomorfia dos ornitodira, né? Aqui está o olho, ou a órbita do olho, para vocês observarem aqui. Dentro desses ornitodiras estão os pterosáurios, né? Que foram os primeiros vertebrados voadores. Eles tinham um crânio que tinha várias cavidades de ar. Isto sirve, como eu falei, essas cavidades, essas fenestras, servem para o correto fluxo de ar, para o aerodinamismo e também servem para fazer mais leve o crânio para os organismos conseguir voar, né? O brachiopatágio, que é aquela prolongação de pele que forma a asa dos indivíduos, estava sustentado pelo braço, que é essa coisinha aqui pequena, e até um prolongamento do quarto dedo do animal, da mão do animal. Então, a asa do dos pterossauros, na verdade, é um prolongamento que surge do quarto dedo do bicho e está sustentada até o braço, como vocês observam aí. A maioria dos pterossauros eram muito menores do que a gente acostuma a ver, eram mais ou menos do tamanho de um falcão. E os dentes deles sugerem que se alimentavam maiormente de insetos e de peixes. Também era um animal ovíparo, né, que se reproduzia mediante ovos. E tinha representantes que também caminhavam na Terra, né? Mas então, quando que a gente vai falar de dinossauros? Já quase. Primeiro vamos entender o que aconteceu até chegar ao domínio dos dinossauros, né? Então a gente sabe que desde o surgimento dos amniotas, como eu falei, até mais ou menos o Triássico, o médio do Triássico, a Terra estava dominada por os ancestrais dos mamíferos, que eram os sinápsidos. Aqui a gente tem uma representação de um sinápsido carnívoro, né, que seria um sinodonte, mais ou menos como um lobo, não? Parecia. E aqui estava um sinápsido herbívoro, que seria o dictiodonte. Aí teve uma extinção em massa que eliminou a maioria dos mamíferos de grande porte, dos sinápsidos de grande porte, e deu passo o domínio do pseudosuquia, aqueles crocodilianos, né? Então aqui a gente tem um ornitosuquídeo, que é um representante carnívoro do pseudosuquia, e um aetosaurio, que é um representante herbívoro dos pseudosuquia. Aí no final do Triássico se começou a dar um crescimento da fauna dos répteis que existia na época, e isso levou ao domínio dos dinossauros, que se começaram a diversificar no Jurássico. Então a gente fala que o termo Parque Jurássico está errado, porque além de que contém fauna que é além dos organismos do período Jurássico, a gente sabe que todos os dinossauros, que os dinossauros começaram a se diversificar durante o Triássico. O que acontece é que no período Jurássico foi o período em que mais diversidade de dinossauros tinha sobre a Terra, né? Welcome to Jurassic Park.
Então agora sim, vamos a falar sobre os dinossauros, né? Primeiro, bom, como eu falei, os dinossauros começaram a apresentar essas pernas em posição vertical, que foram uma adaptação. Se vocês lembram, um crocodilo tem as pernas que estão saindo mais ou menos lateralmente do corpo. Aqui eles passaram a ter as pernas nesta posição para conseguir suportar todo o peso que envolvia esse aumento no tamanho e para conseguir se locomover melhor. Aqui os dinossauros são divididos em dois grupos, que é dependendo da posição da organização que tem os ossos da perna. O primeiro grupo é o de os saurísquios, que tem os três ossos da pelvis que vocês veem aqui, a pubis, o ilho e o isquio, formando tipo um triângulo. Esse é tipo a locomoção normal que apresentam a maioria dos organismos, em donde os músculos do movimento não estão interviniendo, não estão ligados à cauda do animal. Por outro lado, a gente tem os ornistíquios, que o isquio e o pubis estão juntos e estão como se projetando para a parte de atrás. Isso é porque os músculos do movimento estão ligados à cauda e esses músculos estão fazendo que esses ossos fiquem orientados hacia atrás. Então a gente distingue esses dois grupos por essa forma do pubis, né? Da perna, perdão. Então os dinossauros são divididos em saurísquia e em ornistíquia. O ordem saurísquia compreende o subordem terápoda, que são os dinossauros carnívoros e as aves, e o subordem saurópoda, que são os dinossauros com essa prolongação no pescoço. Já o ordem ornistíquia, todos são herbívoros e compreende esses ordens estegosauria e anquilosauria, que são os dinossauros de armadura, né? Ceratopsidia, que são os dinossauros que têm esses chifres, e Pachycephalosauria, que são os dinossauros que têm tipo um ovo na cabeça, uma placa dura na cabeça, uma coroa, e os Hadrosauridae, que são os dinossauros que têm uma crista. Já vamos falar acerca deles. Então vamos a começar primeiro por los ornistisquia. Os ornistisquia se dividen em três grupos principais: os dinossauros blindados, que são os Thyreopora, os dinossauros com chifres, que seriam os Maginocephalia, e os dinossauros de bico de pato, que seriam os Ornitópoda. A gente sabe, graças a fósiles desses animais, que eles conseguiam morar em grupos com animais da mesma espécie e às vezes com animais herbívoros também de diferentes espécies. Também a gente vê, graças aos dentes desses animais, que eles desenvolveram a mastigação. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque o processamento da comida na boca é uma coisa que somente se dá nesses répteis aqui. Nenhum outro grupo de répteis tem esse processamento da comida na boca. E isso já é mais que todo para os mamíferos, como vocês veem aqui na girafa, ela também mastiga. Então é uma adaptação que só corresponde em répteis, só está nesses animais. Começando por los Thyreophora, né? Vem do grego Thyrios, que significa escudo, e foros, que significa portador. Então, o que é isso? São os animais que têm esses osteodermos, que são esses ossos que estão incrustados na pele, que vão em fileiras desde a cabeça até a cauda. Os representantes são os estegosáurios e os anquilosáurios. Tem muitas discussões acerca de que significam esses ossos, para que servem esses ossos. Muitas proposições falam que é para a defesa contra os predadores, mas outros estudos apontam que, por exemplo, no estegosaurio, isso não serve para se defender de nenhum predador, né? E a gente, os estudos apontam a que é mais
para as interações intraespecíficas, ou seja, com membros da mesma espécie, para as brigas que ocorriam entre eles. Já no lado dos anquilosáurios, parece que esses ossos sim são como uma proteção, né? Como uma armadura para se proteger dos depredadores, mas ainda essa rigidez que tem na cauda, essa peça rígida que tem na cauda, também se acredita que era para as interações entre membros da mesma espécie. Passando a los marginocefalia, a gente tem que ver do latim margo, que significa borda, e representa essa prateleira óssea que está na parte posterior do crânio, já seja no ceratópsia, aquele babado que falam, esse borde que está composto por os ossos esquimosal e parental, que parece uma prolongação do crânio, né? Ou já seja, para os paquicefalossauria, esse ovo que eu falei, essa coroa que eu estava falando. Novamente, parece ser que essas características não involucravam nada acerca de defesa contra depredadores, mas sim estavam desenhadas para a interação entre indivíduos da mesma espécie. Os cientistas falam que era mais que tudo para a competição entre machos durante o acasalamento, para que a fêmea selecionasse o macho mais forte, né? Bom, passando nos ornitópoda, perdão, eles são os dinossauros que apresentam a cresta, tendiam a ser mais bipedales, né? E a porção anterior das mandíbulas não tinha dentes, estava coberta como por um bico, e por isso esses animais se conhecem como animais de bico de pato, né? Como os dinossauros de bico de pato. O conteúdo fossilizado do estômago de estes animais, dos hadrossauros, consiste em alguns ramos de pinheiro, sementes e frutos de plantas terrestres, né? Eles também têm uma particularidade, e é que a prolongação da crista desses animais servia para identificar o dimorfismo sexual entre as espécies. Que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é que o macho é diferente da fêmea, como vocês conseguem observar aqui. Entre mais prolongada tu vês a crista, o animal era um macho, né? Os que tinham a crista assim prolongada eram machos, e os que tinham a crista como mirando para embaixo eram as fêmeas, como vocês conseguem ver nesta imagem. Já vimos aqui todos os Ornistichia, agora vamos a passar ao ordem Saurisquia, que tem os subordens Terópoda e o Saurópoda. Então vamos lá. Primeiramente, os saurópodos são os dinossauros, provavelmente um dos dinossauros mais populares que todo mundo conhece. Eram aqueles dinossauros com prolongação no pescoço, que se dividiram em dois tipos de dinossauros. Os mais basais, ou seja, os mais antigos, que se dieron no Triássico, eram os prosaurópodes, que não tinham o pescoço tão prolongado, e mediam um pouco menos, mediam até 6 metros, podiam chegar a medir até 6 metros. Já os neosaurópodes, que são os que surgiram para o Jurássico, tinham aquelas prolongações gigantes do pescoço, e podiam chegar a medir até 30 metros. Eles têm umas adaptações para conseguir cumprir e conseguir sobreviver com essa prolongação do pescoço. O primeiro é que tinha cabeças pequenas e cheias de fenestras, como já falei várias vezes. Isso tem uma cabeça pequena e tem uma cabeça cheia de buracos com ar. É uma vantagem para você conseguir levantar a cabeça, ainda mais se você tem um pescoço tão grande, precisa de que na ponta seja bem levinha para você conseguir levantar bem tudo. Os dentes eram simples e não estavam especializados para mastigar, assim como vocês observam aí.
tem uma proposição que é que esses animais utilizavam, bom, primeiro, esses pescoços assim de grandes eram uma vantagem porque eles conseguiam alcançar o alimento que estava em lugares mais altos para conseguir se alimentar bem, né? E esses dientes, o que serviam é para eles pegar os árvores e limpar as folhas dos árvores e assim comer. Mas eles não processavam a comida com a boca, acredita-se que eles tinham umas bactérias no pescoço que processavam a comida antes de chegar ao estômago, né? O esqueleto deles combina forças seletivas entre força e peso leve, o que eu falei. O crânio tem que ser muito leve para eles conseguirem levantar a cabeça do solo e também eles apresentavam nas vértebras uns ligamentos muito fortes também para conseguir movimentar o pescoço. Acredita-se que esses animais apresentavam umas migrações muito grandes e tinham um cuidado parental muito praticamente inexistente. Eles botavam mais ou menos 50 ovos e deixavam os ovos sozinhos. Aí os dinossauros eclodiam, né? E os juvenis viajavam em grupos diferentes aos grupos dos machos, dos adultos, perdão. Bom, já passando aos terópoda, que eram os dinossauros carnívoros, eles estavam divididos em três grupos: os tiranossauroides, que são onde está o Tiranossauro Rex, os ornitomimosaurianos, que são dinossauros cobertos de penas, assemelhando a uma ave, e os maniraptoranos, que é onde está o Velociraptor, né? Eh, eram carnívoros todos e todos utilizavam a velocidade para a caceria, todos eram muito velozes. O mais veloz de todos eram os manoraptoranos, que conseguiam alcançar velocidades até de 60 km por hora, mas os tiranossauroides também, pese a seu tamanho tão grande, também conseguiam alcançar velocidades de até 40 km por hora, né? Eh, Como a maioria dos carnívoros de grande porte, aqui um exemplo seriam os ursos, né? Eles apresentavam um tipo de vida solitário, não se agrupavam assim como os herbívoros, né? E já, né? Vamos a começar a explicar os tiranossauroides. Eles evolucionaram em três fases. A primeira fase, eu não achei uma foto, mas consistiu no reforçamento dos ossos para conseguir se adaptar a esse aumento em tamanho e peso, né? Aí na segunda fase eles conseguiram juntar todas as características que são distintivas dos tiranossauroides. E quais são as características distintivas dos tiranossauroides? Ter um crânio grande, ter músculos dos membros anteriores reduzidos, né? Os membros anteriores reduzidos e os membros posteriores longos e suportando todo o corpo. Somente que nessa segunda fase da evolução eram bem pequenos, tinham no máximo raptores Kriegsteini, tinha 3 metros de comprimento, comparado com os 15 metros de comprimento que podia chegar até um Tiranossauro Rex. Tem algumas discussões científicas sobre se os braços têm alguma função em estes dinossauros, né? O que aconteceu é o seguinte: na maioria das espécies, os braços servem ou para se locomover, no caso de espécies quadrupedais, ou para manipular o alimento e levar o alimento do solo até a boca, né? Mas, como nessas espécies de dinossauros os braços são tão curtos, essa função parece não se cumprir. No entanto, os pesquisadores observaram que esses braços apresentavam algumas modificações evolutivas, como um reforçamento nos ossos e uma adequação das garras desses indivíduos, onde apresentava somente 2 dedos. Então, eles acham que, de fato, esses braços tinham que ter alguma função, né?
para esses animais, mas ainda não é possível saber qual era a função que tinham os braços nos tiranossauroides. Qual é o problema? Por que não pega o moleque? Eles também são caracterizados por enormes forças de mordida, como eu falei, graças ao crânio, às fenestras que estão presentes no crânio. Eles conseguiam ter uma mandíbula muito rígida, tinham dentes de até 15 centímetros em forma de lança e apresentavam uma força de mordida de 8.500 a 34.500 newtons. Para você se dar uma ideia da força da mordida, o ser humano somente consegue morder até 300 newtons. Também foram os primeiros dinossauros que apresentaram essa estrutura que era como uma pena e muitos estavam cobertos dessas estruturas. Não eram penas, ou seja, totalmente desenvolvidas, mas era uma pseudopena. Já os ornitomimosaurianos, bom, o nome deles significa imitador de pássaros, como mimosaurianos, mas eles não eram os dinossauros que estavam mais relacionados com as aves, né? Aunque sí tinham muitas coisas em comum. Por exemplo, esses dinossauros tinham tamanho similar com o de um avestruz, as penas longas com 3 dedos, igual também que uma de avestruz, onde o fêmur tinha mais do dobro do tamanho que a tíbia. Isso para garantir uma maior velocidade e uma maior estabilidade no desplazamento. O crânio era pequeno e os dentes as mandíbulas eram desdentadas e estavam cobertas por um bico. É praticamente uma ave, mas eles não eram os que estavam mais perto das aves, né? Já os maniraptoranos, o nome significa predadores que agarravam com as mãos, tem um corpo com coberto de penas felpudas. Eles conseguiam agarrar as presas com a mão, né? Já que tinham os braços um pouco mais longos do que os outros dinossauros, os outros tiranossauroides, né? E tinham um dedo que apresentava uma especialização parecido a um polegar oposto, era um polegar semi-oposto. Também eles têm nas extremidades posteriores apresentam umas patas com um dedo muito parecido a que tem os falcões, né? Então é engraçado porque apesar de que o nome desses indivíduos significa predadores que agarravam com as mãos, acredita-se que eles acostumavam a caçar utilizando as extremidades posteriores igual a um falcão, assegurando a presa com as extremidades posteriores e não com as mãos. Eles também apresentaram um cuidado parental muito parecido ao das aves. Se sentavam em cima dos ovos e cobriam eles com os braços, assim como se observa na figura, né? Agora vamos a falar dos Lepidosauromorpha. Os Lepidosauromorpha, pues, compreendem os répteis viventes e as tautaras. O Sphenodon é o único gênero de tautara que ainda está vivo. Mas, como eu falei, a gente não vai falar muito acerca de répteis viventes, porque isso corresponde a outra aula para vocês. A gente vai se enfocar em os Lepidosauromorphos que dominaram os mares, que são os Ictiosauridae e os Sauropterídeos. Começando com os ictiosáurios, né? Os ictiosáurios, como eu falei, os Lepidosauromorpha, eles todos têm ancestrais que eram terrestres. Então, eles tiveram que reconquistar esse ambiente aquático. Por isso é que os ictiosáurios mais basais, ou seja, os mais velhos que a gente conhece, parece que tivessem ainda a forma de um lagarto, ainda não tem essas especializações nas nadadeiras, ainda se consegue ver a divisão dos dedos, não são tão hidrodinâmicos como poderiam ser os ictiosáurios do Jurássico,
que já tinham mais forma do golfinho. Tinham essa nadadeira dorsal, a nadadeira caudal e hipocercal, já falo o que é isso. E as nadadeiras laterais bem desenvolvidas. Então, o que é isso de uma cauda hipocercal? Uma cauda hipocercal é, como vocês observam aqui, uma cauda que tende a ser a parte de embaixo da nadadeira caudal, e é por isso que a nadadeira é muito maior do lado ventral que do lado dorsal. E então, como os ossos estão localizados nessa parte de embaixo, a parte de cima da nadadeira está somente por tecido colaginoso, igual que a nadadeira dorsal. Era um animal vivíparo, ou seja, que o desenvolvimento embrionário ocorria dentro do animal, como a gente, né? E tinha esse desenvolvimento das nadadeiras laterais foi graças a uma hiperdactília e uma hiperfalange. O que é isso de hiperdactília e hiperfalange? Hiperdactília é que aumenta o número de dedos que tem a extremidade. Isso faz que a nadadeira fique mais grossa. E hiperdactília e hiperfalangia é que aumenta o número de falanges que tem esses dedos. Isso faz que a nadadeira fique mais comprida. Então, isso ajudou para o desplazamento, né, para a natação nesses animais. Também apresentavam grandes globos oculares que estavam sustentados por um anel de ossos escleróticos, perdão. Esse osso esse óleo acredita-se que servia porque era um organismo que acostumava a profundidades muito grandes, então ele conseguia observar a luz que era emitida por os outros peixes basais, aqueles peixes que produzem luz, né? Já os placodontes são os lepidossauromorfos que são menos especializados para ambientes marinos, né? Viviam mais que tudo em águas rasas e os cientistas propuseram que eram animais herbívoros, já que apresentavam essas dentaduras hacia fora, que se acredita que era para conseguir arrancar o material vegetal do fundo do oceano, né? Então, já passando nos plesiosauroides, eles tinham duas especializações ecológicas. A primeira era os pliosáurios, que vocês observam aqui, que tinham pescoços mais curtos, a cabeça mais grande em forma de lança e os dentes especializados e a força da mandíbula para assegurar as presas. Eles eram caçadores vorazes que se moviam muito rápido embaixo da água. Já a outra especialização eram os plesiosáurios, que no contrário tinham um pescoço bem comprido, a cabeça pequena e não estava em forma de lança. Os cientistas acreditam que essa especialização era para pegar o alimento do fundo do mar, já que ele não conseguia também locomover o pescoço lateralmente nem para cima, ele só conseguia mover o pescoço para embaixo. Nesses dois tipos de plesiosauroides, os membros agiam como remos, uma especialização dos membros anteriores e posteriores, que faziam tipo uma nadadeira. E graças à hiperfalangia, que eu já expliquei, o aumento nas falanges, as extremidades ficavam mais compridas e eles conseguiam se locomover mais rápido embaixo da água. Eram vivíparos também, ou seja, que a cria se desenvolvia dentro do organismo, né? Por fim, a gente vai falar dos mosassauros, né? Os mosassauros, eles não estavam também adaptados, as extremidades desses organismos não estavam também adaptadas para a locomoção na água, né? Para nadar. Então, eles nadavam com ondulações laterais de corpo e cauda, mais ou menos como répteis nadam.
Tinha também uma cauda hipocercal, como eu já expliquei, o osso estava para o lado ventral da cauda, fazendo que o lóbulo ventral da cauda fosse mais grande do que o lóbulo dorsal e que essa parte da cauda fosse composta apenas por tecido conjuntivo, né? É, os crânios são altamente cinéticos, que é uma característica do ancestral. O que eu falei, eles precisavam de muita força na mordida e de um crânio muito rígido para conseguir assegurar as presas. E os dentes da maioria das espécies eram afiados e cônicos. Então, com isso, a gente acaba nossa aula de Mesozoico, de diápsida do Mesozoico, né? A gente viu o que é uma amniota, quais são os amniotas que existem. A gente viu também quais são as sinapomorfias dos diápsidos e quais são os diápsidos que estão divididos em arcosauromorfos, né? E, a sua vez, os arcosauromorfos estão divididos em pseudosuquia e ornitodira. Dentro dos ornitodira, a gente viu os pterosassauros e os dinossauros. E, por fim, a outra divisão dos diápsidos, que seria os lepidosauromorfos. Eu espero que vocês tenham entendido e que a aula tenha sido muito boa para vocês. Essa foi a bibliografia que eu utilizei, em especial o capítulo 19 do livro do Paul. E no final do capítulo 3 do livro de Anatomia Comparada do Kenneth. Muito obrigado, então, para vocês. Um bom trabalho aí com os estudos dirigidos. E valeu!